Vamos lá. Bom, vamos provar uma outra coisa antes de a gente voltar a casa. Que é o seguinte. Uma outra propriedade que a gente tinha... Só o que a gente estava... A gente estava provando que o A pertence ao Azão. Sim, sim. Lembra o que é o A? É conjunto do x de ômega vai a uma propriedade. Aí Azinho é igual à interseção de A. A gente quer provar que o A pertence ao Azão. Vamos provar por indução uma das propriedades que a gente pulou. Ou a gente pode só usar. Não, vamos só usar. Tá? E aí vocês provam como exercício para... Mas tem na verdade, porque eu estou fazendo, não sei se vocês perceberam, mas eu estou fazendo também uma série em paralelo com coisas mais básicas, que é de ordinais e recursão. Sim. Então essa parte inicial aqui do curso, eu estou revisando, não sei o que, fazendo essas outras coisas. Então essa parte de ordinais e recursão é o que a gente está fazendo agora, aqui. Então tem lá isso, que é o quê? É provar a propriedade da tricotomia, ou da totalidade. Para qualquer A e B de ômega, A menor que B, A pertence a B, ou B pertence a A, ou A igual a B. Certo? Isso aqui você prova por indução também. Mas como tem dois quantificadores universais, como você faz? Você tem que provar para um deles, você vai induzir em um deles. Né? Entendeu? Pega um deles e faz a indução. Ou seja, você vai provar que para todo x, tá? E aí isso aqui vale para o zero? Quando zero vale quando n é zero? Não. Não. Vale, né? Porque o zero, ou o n é zero, ou o x é zero, Nesse caso, sim. ou o x é zero, ou o zero pertence a ele, né? Então você teria que provar por indução primeiro que para todo x de ômega, zero pertence a x ou x igual a zero. Você prova por indução isso. Aí depois você tem esse caso. Para quando isso aqui quando n é zero. Aí você supõe isso e prova para o próximo, que vale para todo qualquer x aqui. Quando você coloca n mais aqui. Então, beleza, vale essa propriedade, tá? A gente não vai provar, deixar como exercício, mas tem em vídeo. Tá? Tem lá nos vídeos sobre ordinais e recursão. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente quer provar isso. Então faz assim. Suponha que x pertence pertence a A. Um x qualquer pertence a A. Ok? Então, o que vai acontecer nesse caso? Pela tricotomia, Azinho pertence a x, ou x pertence a Azinho,
ou x igual a. Certo? Se x for igual a A, temos o resultado, certo? Então quer dizer que A pertence a razão. Certo? Agora, se A pertence a X, o que vai acontecer? A pertence a X, X pertence a A, e Azinho pertence à razão. Vamos lá. Porque Se A pertence a X, o que acontece? E A é a interseção de X, de A, razão, o que a gente vai ter? Azinho pertence Azinho pertence a Azinho. Azinho. Vamos lá, devagar. Ele pertence a tudo que está em razão, todos os elementos de razão. Assim, Só conferir se está gravado. Tá bom. Tá. Vejam só. Se Azinho pertence a X, X é um elemento de A, né? Certo. Todos os elementos de A são o quê? O Azinho é. O Azinho ou o Azão, você perguntou O agora? A vai pertencer a A. O Azinho vai pertencer a A. Ah não, teria que ser todos, né? Desculpa. Se A pertence a X, o A pertence a A. É, o Azão. Azinho pertence a Azinho mesmo. Azinho pertence a X E X pertence ao Azão. e X pertence ao Azão. Então o Azinho pertence ao Azão. Por quê? O Azão a gente não provou que é transitivo, né? Não, o Azinho pertence ao Azinho mesmo, não é? Isso, mas eu estou pensando que talvez não possa tirar essa conclusão. Aí ele fica interseção já pertence a. Mas nesse caso. Se ele pertence a tudo que pertence à razão. Se X pertence à razão. Não, vamos primeiro para isso. Vamos primeiro para isso. Tá. Mas eu acho que nesse caso é um absurdo, não é? Eu vou chegar no. Eu acho que é esse que tem que dar um absurdo. Eu acho que Se o X pertence a A, pertence a o que significa isso? Quer dizer que X pertence a todo Y que pertence a A, certo? Não é isso? Porque o A é a interseção de todos. Daí aqui, o que eu chego à conclusão? Que X pertence à interseção de X. Que X também pertence a X, que é um elemento de A. que é um absurdo. Que é um absurdo, todo percebendo? Olha só. Se X pertence a A, como A é a interseção, então ele pertence a qualquer Y que pertence a A. Só que X pertence a A. Então, quer dizer que X pertence a X. Só que a gente já provou que a relação é irreflexiva, né? Ou seja, não, isso aqui não vale, isso aqui é um absurdo. Ou seja, a gente já mostrou que esse caso aqui já é o que a gente queria, esse dá um absurdo, e agora vamos ver esse. Pois é, mas o A pertence a A também é um absurdo, né? Isso, mas é que aquela conclusão não podia ser feita. Não podia? Não. Ó, se X pertence a A, então tudo que pertence Mas é tudo, né? Que é um só. tem que pertencer a todos. Entendi. É como se fosse a união grande que eu estava raciocinando. Você falou que a transitividade não vale? Você falou que a transitividade não O razão não é necessariamente transitivo, né? Se A pertence a todos os que pertencem. Verdade. Eu só consigo ver o Azinho pertencendo ao Azão. Mas é porque você está viciado em ver coisas transitivas, né? Então, mas sem a transitividade. Nem tudo é transitivo. O A aqui não é transitivo. Se fosse transitivo, os menores que A deveriam pertencer. Meu Deus, o que vai acontecer nesse caso?
Beleza, esse é um absurdo. Esse já tem o que a gente quer, então a gente precisa supor esse. Então, A pertence a X que pertence a Veja, a gente supôs um X qualquer, né? Então quer dizer que o que a gente provou aqui? Para todo X pertence A pertence a X ou X igual a certo? Correto? Correto. Então, suponha agora que A não pertence a azão. O que vai acontecer nesse caso? Como azão não pertence a azão, ou azinho não pertence a azão, então quer dizer que essa situação nunca pode acontecer. Certo? Logo, com isso a gente tira a conclusão de que para todo X pertencente a azão, azinho pertence a X. Opa! Mas como para todo X A pertence a X, o que a gente conclui? Pertence a A azão. pertence a A. E isso é um absurdo. Entendi. Ou seja, a gente primeiro provou aqui que esse caso aqui não pode acontecer. Logo vale isso. Suponha por contradição que vale isso, que A não pertence a A. Então quer dizer que nessa condição aqui, o X não pode ser igual a A. Então a gente conclui isso. Só que se isso vale, quer dizer que o A é meio prejudicial, porque é a interseção. E isso é um absurdo. Logo, A pertence a A. Beleza? Aí você já está usando a propriedade de trigonometria para provar, né? Porque antes a gente estava fazendo uma prova por complemento, aí a gente não precisa. Não precisa. O que precisa por complemento é o que a gente vai fazer agora. Eu tava confundindo. Mas aí a gente, se vai fazer outra prova agora, que o A pertence a A ou complemento isso. Isso, a gente vai provar a indução forte. Tá. Veja só, mas assim, aqui eu só indiquei, né? Isso aqui tem lá em vídeo para vocês verem a prova disso, mas eu recomendo tentar fazer essa prova por indução. Tá? Fazer a prova da tricotomia ou totalidade por indução. Beleza? E com isso a gente termina a prova. Ou seja, olha só que propriedade interessante, né? Sempre que a gente tem uma propriedade que a gente sabe que tem exemplo, tem o quê? Tem menor exemplo. Isso também é uma coisa que se usa quando você vai fazer coisas sobre números. Né? Dado que tem uma coisa que existe uma certa propriedade, então existe um menor número que tem aquela propriedade. Porque é só você ir buscando. Até chegar no menor. Isso aqui é a demonstração. Aí agora, vamos só mostrar a indução forte. Posso apagar? Que também é importante, porque muitas das nossas induções, elas não são feitas, elas precisam de casos, não só do caso anterior, como ela precisa de todos os casos anteriores. Ou seja, é o quê? Que se Caiu a ficha, Daniel. Ainda minha cara. É o teorema da indução forte. O que é? É que se para todo K menor do que N vale uma propriedade, então vale a propriedade para o N, então vale para todo N. Ou seja, eu não estou supondo que vale para o anterior e, portanto, vale para o próximo. Eu estou supondo que vale para todos os anteriores, logo vale para ele.
Certo? Ou seja, eu estou dizendo assim, se vale para 0, 1, 2, 3, 4, 5, então vale para 6. Logo, vale para todos. Nossa, desculpa. A gente estava falando bem fundado, né? Essa propriedade de ser bem fundado, certo? A gente está passando por uma indução forte para a gente concluir essa prova. Só para Não, a gente terminou a prova. A gente terminou. Já terminou a prova de que Pronto. ele é bem fundado, né? A gente provou que é bem fundado. Ah, não, peraí, é que eu fiz a primeira parte. paralelo. Então vamos. Fez que necessariamente Tem que ter o B pertencer implica. Isso. É que aquela. Obrigado. Eu tava achando que você tinha feito isso, eu não tinha pego. Então vamos lá. Veja só, então. É que o 2 era trivial, não é? É que a partir do que a gente acabou de provar é fácil, mas veja só. O que é? Suponha um subconjunto de dados qualquer. Eu preciso mostrar que tem um menor elemento. Quem que é o menor elemento dele? É uma interseção grande de A. Esse é o menor elemento. Por quê? A gente já mostrou que o A é transitivo, já mostrou que o quê? Que se B pertence a A, então o que a gente tem? Que o A está contido em B. Isso aqui por definição de A ser a interseção, certo? Se A está contido em B, então o que acontece? Então, A pertence a B ou A igual a B. Ou seja, de todos os elementos de A, de Azão, o Azinho ou é menor do que ele, ou é ele mesmo. Então, o Azinho é o menor elemento. Certo? Ou é o menor elemento no sentido de ser contido. Certo? Tudo bem? É que a gente provou uma propriedade mais geral, né? Aí eu esqueci de voltar para a propriedade particular. Certo? Tudo bem? É porque você tinha começado uma prova antes da gente dar um intervalo. Você tinha começado usando o complemento. Isso, vou usar agora. Desculpa, eu abandonei o complemento para usar aqui. A gente vai usar aqui, mas aí a gente vai estar. A gente não vai estar mais que a gente provou pela trigonometria bem fundado, né? Foi o que você mostrou. Isso, agora. a gente mostrou que é bem fundado. Isso. Aí você não vai fazer a prova por complemento. Porque a gente não tinha terminado a prova. Isso, não, eu abandonei a prova do Abandonou. complemento, eu tinha me esquecido que aqui não. Não, ótimo, pronto, foi mal. Só pra eu não ficar de nada. É bom que eu me perca porque aí vocês mostram que é um caminho, é mais natural Pronto. do que imagina se fosse É isso. planejadinho. A improvisação faz, né? Não é improvisado, também não é isso. Mas assim, Não, mas, assim o ponto não é ensaiado como se fosse uma peça de teatro, mas é tipo natural. uma jam, pronto. A Eu tive improvisação uma da jam, não. Lógica é o jazz da filosofia. Não existem notas erradas. Improvisação estruturada, pronto. Isso. Também Exatamente. é uma questão de criatividade. Não é? Olha só um coisa. Mas, Alfredo, essa indução forte, digamos assim, você falou, vale para o 0, 1, 2, 3, 4, 5, vale para o 6. Isso, mas isso de modo geral. Ou seja, se para qualquer N vale. Se para qualquer N vale que todos os menores têm a propriedade, então ele tem a propriedade, então vale para todo N. Ou seja, basicamente. Se forem 5, 6 elementos, vale 4 e 6, é isso? Não, assim, veja só. Como que é a indução normal? Se vale para o N, vale para o próximo. Certo? Agora, eu não estou precisando que valha para o N. Eu preciso que valha para todos os N's menores. Então vale para o 0, 1,
aqui eu tenho uma hipótese mais fraca. Certo? Ou seja, aqui eu estou provando algo mais forte. Mas por que é melhor ter a coisa mais forte? A gente faz mais coisas com isso? Isso, tem coisa que a gente não consegue fazer só com isso. Porque no Eu caso. tava achando que era tipo, a gente já tem a mesma indução. Não, mas é que a gente precisa dessa. Então, no caso da indução fraca, a indução fraca seria tipo a definição implicativa não recursiva. A gente ainda não fez definição recursiva, a gente vai chegar agora na definição recursiva. Assim que eu terminar de mostrar isso. Porque a minha pergunta era que se valeria para todos os N futuros, né? Isso, vale para todos eles. Porque se já Não, mas é pra esse, então vai Mas é porque é recursivamente, né? Isso, ó, veja só, vamos pensar recursivamente. Pensa no N2+. Isso, olha só. Vale porque já vale. Pensa nesse caso aqui. Por que vale para o 0? Vale para o 1. Por que vale para o 1? Vale para o 2. Por que vale para o 2? Vale para o 3. Aqui é um pouco diferente. Por que vale para o 0? Vale para o 1. Por que vale para o 0 e para o 1? Vale para o 2. Por que vale para o 0, para o 1 e para o 2? Vale para o 3. Por que vale para o 0, para o 1, para o 2, para o 3? Vale para o 4. Entendeu? Aqui só depende do anterior. Aqui depende de todos os anteriores. Não? E a gente precisa, em muitos casos, fazer indução assim. Então é importante provar essa versão mais fortalecida. E tem alguma. A gente não consegue. Se a gente não usa indução forte, isso tem um comprometimento, né? Tipo, a gente não consegue provar algumas coisas. Isso, para muitas coisas a gente não consegue fazer assim, usando isso. Sim. A gente vai ver exemplos disso agora, outra curiosidade. Vai. Na verdade, olha só. Esse aqui tem um antecedente mais forte, né? E, portanto, eu estou supondo a minha suposição de indução é mais forte. Isso. De certa forma, como regra, ele é mais fraco, né? Você está Você pressupondo precisa de mais mais. coisas, né? Isso, eu tenho que provar algo mais forte para conseguir induzir. Você pressupõe mais coisas. Eu pressuponho mais coisas, isso. Eu pressuponho mais coisas e... Como regra, para mim, sou mais fraca. Ao contrário, Você está pressupondo. Você Não, aplicar menos coisas. assim, eu só entendi como. Você tem mais Eu não sabia que informação. era por isso, né? Você me explicou por que é chamado de indução forte. Eu achei muito estranho. É assim que é chamado. Tipo assim, Não, a sim, interpretação disso... Forte e fraco, às vezes depende sempre do ângulo que você está vendo. Um lado vai ser forte e do outro vai ser fraco. Em uma direção é forte e outra é fraco. Mas bom, beleza. Como que... Ficou claro? Beleza. Como que a gente agora mostra isso, né? Esse aqui, justamente porque é um teorema mais difícil, ele é um pouquinho mais difícil do que o outro, né? O outro é relativamente simples. Como que mostra a indução forte? Suponha então que vale isso, mas não vale isso. Então suponha que não vale. O que significa isso? Quer dizer que tem alguém, existe cá, um ômega, algo que não vale a propriedade. Pois é, mas por que você colocou o ômega e você falou que ele vale para além de ômega? Não, eu coloquei N aqui justamente para supor, a gente está falando em ômega. Em ômega. Mas se em algum momento você falou que ele vale para além de ômega? Vale para além de ômega e a prova é a mesma. A gente vai chegar lá. É que eu ainda não introduzi os ordinais significativos, então Mas por enquanto a gente está só estou só falando de ômega. Vamos lá. Então existe. Olha, o que a gente acabou de demonstrar? A gente está vendo por contradição e indução forte. Por conta, mas você provou a negação consequente ali, né? Então toma A
igual, no caso seria uma barra, né? Vou colocar barra para ficar. Aí existe X pertence a ômega, tal que não vale certo? Então, sendo a barra o conjunto de todos os x que não tem a propriedade, o que a gente sabe? Tem um menor elemento. É tal que o quê? tem um menor. Tá? E o que e além disso o quê? E não vale isso. Certo? Correto? Só que aí vem o nosso pulo do gato, que é o quê? Só que aí significa se o A É o menor de todos, né? se o Azão é o contrário, né? É o X tal que φ de X, o que a gente tem? Como eu sei isso, eu sei que o A é o menor, então eu sei que o quê? Que o A está contido em Azão. Certo? Porque o Azinho é o menor elemento daquele conjunto ali. Certo? É como se ele fosse fronteira entre É a fronteira entre os dois. Certo? Porque ele é o menor. Qualquer outro cara que esteja aqui dentro, o A vai estar contido. Então ele é o menor. Correto? Ele é o menor. Então se for menor do que ele, está no outro. Está no complemento. Se for menor do que ele está no complemento, então quer dizer que ele é subconjunto do complemento. Certo? Correto? É pensar assim, ó, o A é o 5, número 5. Então quer dizer que o 5 é o menor elemento desse cara. Logo, o 0 não está aqui, o 1 não está aqui, o 2 não está aqui, o 3 não está aqui, o 4 não está aqui. Ele está onde? No dos que valem. Certo? O A está contido. Ora, mas se o A está contido ali, o que significa? Significa que para todo x menor ou seja, pertencente a Azinho, vale φ de x. Certo? Correto? Não é isso? Porque o A está contido em Azão. Só que a gente sabe que vale isso aqui. Certo? Se para todos os menores vale, então, o quê? Então vale para ele. Concluo. φ de A. Isso é absurdo, porque a gente concluiu que não vale φ de A. Certo? E percebe que a gente precisa tomar o menor? Precisa tomar o menor por quê? Porque a ideia é o menor vai ser de tal modo que o quê? Todos os menores que eles são têm a propriedade. Mas se todos os menores que eles têm a propriedade, então ele tem a propriedade. E aí gera a conversão. Se você não pudesse tomar o menor, você não conseguiria fazer a conversão. Todos menores. Certo? Todos propriedade. Beleza. A gente vai precisar usar a indução forte, mas para que a gente monte exemplos significativos para isso, a gente precisa do teorema da recursão. Tá? Então a gente vai agora para o teorema da recursão. Beleza? Mas aí a gente vai ver, quando a gente
montar o teorema da recursão, a gente vai começar a definir a aritmética. Começar a poder montar a aritmética. Aí as coisas vão ficar legais. Ô, Pedro, você com isso aqui, você provou essa indução? Aham. Por que não? Qualquer dúvida. Veja só, eu supus que vale isso e que não vale o antecedente. Cheguei no absurdo. Entendi. Beleza? Porque o primeiro você supõe, o segundo é que você está querendo negar. Isso, a é. conclusão. Eu sei que eu não escrevo tudo, vocês precisam que eu escreva tudo, porque eu fico. Mas assim, não tem problema perguntar, né? Escolhe assim, você tá louco. Pra mim é mais. Normalmente funciona bem quando você não escreve tudo. Exato, Mas porque acho aí que- fica muito verborrágico, Mas né? eu- Mas assim, é só perguntar, não tem problema. Eu vou pegando o ritmo aí, vai. Não, mas não tem problema. É bom perguntar. Se não tiver claro, sempre pergunta, tá? É normal. Vamos lá. O que é o teorema da recursão? O teorema da recursão é uma forma de definir de modo indicativo, de tal modo que a coisa funcione. E a ideia da recursão é justamente que você faz uma definição em cima de algo bem fundado, então vale. Certo? Vamos definir funções recursivas, mas isso não tem problema, a gente pode definir predicados também com a função característica, a inversa da função característica. A gente comenta isso depois, mas a ideia é montar funções recursivas. Vamos lá. Teorema da recursão. Daí a gente está aqui provando só para o ômega, porém, quando a gente introduzir a aritmética transfinita, a gente só mostra uma adaptação dessa prova para o caso transfinito. Beleza. Mas qual que é a ideia? Se você tem uma função g que vai de um domínio em outro, certo? Um domínio qualquer, de A em A. E, então, a gente pode dizer que existe uma função f de ômega em A, tal que f de n mais, melhor, desculpa, f de n é igual a g de f de n. Eu não usei essa notação aqui só para a gente entender. A gente ainda não introduziu ela, mas ela é relativamente simples. O que é? É a imagem de f por n. Ou seja, vamos pensar aqui um exemplo. Vamos fazer um exemplo só para a gente entender a definição antes da gente partir para a prova. Vamos lá. Digamos que o que é isso, né? F de n, quando eu coloco assim, isso aqui é o conjunto das imagens para cada x naquele número. Ou seja, se o n for 4, certo? Então f 4 é o quê? É o f de 0, f de 1, f de 2, certo? Beleza? É a imagem a partir desse conjunto. Ou seja, o conjunto 4 é o conjunto do 0, 1, 2, 3. Portanto, é a imagem disso. Tudo bem? Isso aqui é uma aplicação direta, embora para o caso finito não precise, do quê? Do teorema do axioma da substituição. Eu estou fazendo a substituição do 0 pelo f de 0, do 1 pelo f de 1. Certo? Isso aqui é bom para lembrar. Porque no caso, a gente precisa do axioma para casos mais complicados, aí quando é necessário o axioma eu vou mencionar. Tá?
Isso daqui é uma restrição do axioma das Para um caso finito, não precisa. Você consegue com o axioma da separação, você consegue. Só para os casos finitos. Mas os casos infinitos você não consegue. Aí você precisa da opção. Beleza. Entenderam? Então o que acontece? Se a gente vai ter assim, quem que é o f de 0? É o G de vazio. Certo? Eu estou pressupondo que o vazio vai encerrar aqui, né? Acabei de perceber. Tudo bem? É o G de vazio. Quem que é o G, ou quem que é o F de 2? É o G de qual conjunto? Do F de 0, F de 1. Percebe que a estrutura do teorema da recursão ela já é na estrutura da indução forte, né? Ou seja, o próximo número depende de todos os outros, todos os anteriores. Certo? Quem que é uma recursão famosa que depende de mais de um elemento? Fibonacci, lembra? Como que é a sequência de Fibonacci? A gente tem que o f de 0 igual a f de 1 igual a 1. Aí o f de n mais 2 é igual a f de n mais f de n mais 1. Certo? Aí quem que é o f de 2? 2. Quem que é o f de 3? 3. Quem que é o f de 4? 5. F de 5. 8. Certo? Então isso aqui é uma função definida recursivamente. Certo? Percebe por que ela é definida recursivamente? Porque eu estou definindo ela e eu estou usando ela ao mesmo tempo. Certo? Tudo bem? E aqui é a mesma coisa. Eu estou definindo quem é o enésimo elemento a partir da aplicação de uma função conhecida aos elementos anteriores. Certo? Então, o que acontece? Para que a definição de uma função seja bem feita, o que precisa acontecer? Eu preciso definir ela de modo bem fundado, ou seja, de que a definição do enésimo termo depende dos anteriores. Ela só depende dos anteriores. E como essa estrutura ela é bem fundada, isso vai funcionar. Certo? Beleza. Vamos fazer algumas definições aqui, para a gente praticar um pouco isso, antes de fazer a prova. Olha só, a gente pode agora, perceba, a gente definiu os números naturais, mas a gente só definiu a ordem deles, né? A gente não definiu o quê? A soma, o produto. Tá? Como que eu defino a soma? Com essas três ordens, f de n igual. Eu vou definir, vai ser uma função de dois termos, né? Que a gente faz. Coisa assim. Quem que vai? Vou fazer de modo natural e depois a gente tenta adaptar para isso, né? Seria f de A. Quer dizer, a gente tem que n mais 0 igual a n. E n mais é igual a n mais m mais. Certo? Tá vendo? Eu estou definindo quem é o zero, quem é a soma com zero. Depois eu estou definindo quem é a soma com o próximo, é a soma com o anterior mais o próximo. Certo? No fundo, o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou definindo como se fosse
soma n. A soma n de um número m, ela é o quê? É o sucessor, ou seja, g é a minha função sucessor, certo? É o maior. Lembra que a gente vai começar a usar de modo um pouco mais intuitivo, mas se a gente pega um conjunto de números e a gente tira a interseção deles, isso aqui dá o quê? O maior deles. Se a gente faz a união deles, a gente tem o quê? A gente tem o menor deles. Se a gente faz a união, a gente tem o maior. Certo? Isso aqui também é um exercício para vocês provarem. A gente provou que esse cara aqui é o menor e esse aqui é o. Aí isso aqui é um exercício para provar que esse é o maior. Então, quem que vai ser isso aqui? Vai ser o sucessor do maior entre a imagem da função por ele. Certo? Ou seja, eu pego o maior dos anteriores e eu somo um. Certo? Tudo bem? Perceberam? Então essa é a definição. Só que aqui eu defini uma função para cada n, né? Para eu fazer a definição certinha mesmo, eu teria que fazer o quê? Eu teria que dizer, quem que é a soma, assim, de m de n. Ela é x tal que existe uma função f tal que f é Sn, certo? Ou seja, essa descrição aqui é dada por essa descrição e x é igual a Sn de certo? Tudo bem? É só para mostrar que tem um passo a mais que a gente estaria omitindo se a gente fizesse isso. A gente define quem é a soma n, e aí o que a gente garante? A gente garante pelo teorema da recursão que qualquer que seja o n, existe uma função que faz exatamente o papel de somar n a algum número, certo? Então, como que é a soma de dois números? Existe uma função que se comporta como uma soma de n, e o resultado da soma de n aplicado a n é x, que é o resultado dela. Certo? Tudo bem? Por que eu estou comentando isso? Só para vocês não se atrapalharem. A gente vai provar isso aqui, mas isso é geral, que eu quero dizer. Poderia ter mais parâmetros aqui. Certo? Que é o que a gente faz aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma função recursiva definida com dois parâmetros. Eu estou mostrando que com um parâmetro só não tem problema, porque você consegue estender ela a partir dessa técnica para qualquer número de parâmetros. Beleza? Ela mesma, né? Tudo bem? Então, isso aqui é a definição recursiva da soma. O que a gente pode agora provar? Propriedades da soma. Eu posso pensar, Alfredo, rapidinho. Eu poderia pensar algo como uma subtração? Uma subtração usando a interseção? Fazer o caminho de volta? O problema é que nos naturais a interseção não está definida, né? Você teria que definir, estender isso para os inteiros, né? Quem que é 4 menos 7? Não está definida, então aí seria uma função que a gente chama de função parcial, né? Ela está parcialmente definida, ela não tem valor para alguns e tem valor para outros.
Mas aí não tem problema, né? Você define a partir da soma mesmo. Você fala o quê? Claro. O n menos n é o quê? Aí tem dois casos. Vamos fazer assim, se o n for maior que n, vamos dizer que a soma dá zero. Tá? Então, se n maior, ou seja, se n pertence a n, então o resultado é zero. E caso contrário, o que acontece? Vai ser x tal que o quê? X mais n igual, certo? A gente definiria, certo? Então, o importante é a soma e a multiplicação. Beleza. Mas aí a gente agora pode provar propriedades sobre isso, né? Como que? A gente pode provar a associativa. N mais K é igual a N mais N mais K. Como que prova isso? Por indução. Certo? Por indução. Eu acabei de dizer, ó, a pista é, se tem uma coisa que foi definida recursivamente, a primeira coisa que você tem que provar, ver se dá para fazer por indução. Vocês querem provar uma propriedade geral sobre ela. Então, o que a gente teria que provar? N mais 0, a gente tem que provar que isso é N mais N, certo? Aí a gente vai usar essa propriedade aqui, ó. N mais 0 é o quê? N. Então isso aqui é N mais N. E aí você pode... Aí agora eu uso de novo essa propriedade. Só que agora o N desse aqui vai ser o quê? O N mais N, né? Então só como se eu colocasse isso aqui. Isso, mais zero. Aí. Mais zero. Então, vale para quando K igual a zero. Aí supõe que vale... Nesse caso aqui talvez não precise, mas vai ter algum momento que vai precisar. Então eu já adianto que vamos sempre fazer essa posição de indução forte. Ou seja, vale para todos os menores, para K e todos os menores, certo? Suponha, escrever essa primeira vez inteira, né? Mas depois a gente para de escrever para todos, tá? Que para I menor ou igual a K, vale I igual a N mais M mais I. Aí agora o que a gente tem que provar? Que vale para... Que vale para K mais 1. Ou a gente pode supor assim e provar para o K, certo? Supõe que vale para todos os menores e prova que vale para o K. Então vamos lá. Quem que é N mais o K? Ah não, é melhor que seja assim para a gente ter um a mais ali. E agora? O que a gente faz? O I é menor. Isso, a ideia é você pensar, primeiro provar que K mais é igual a K mais 1. A gente sabe, a gente pensa assim, mas a gente não provou, né? Isso aqui é a operação de sucessão. E isso aqui é a soma que a gente acabou de definir. A gente não sabe se isso é verdade. Então, quem que é K mais 1? Quem que é 1, né? 1 é 0 mais, correto? Só que, então, K mais 0 mais, por essa definição é o quê? K mais 0 mais. K mais 0 é K.
Então quer dizer que K mais 0 mais é K mais. Então, ou seja, K mais 1 é igual a K mais. Certo? Tudo bem? Então, isso daqui eu posso fazer o quê? Dizer que isso é N mais M mais K mais 1. Certo? Aí agora o que eu faço? Só que o K é menor que o K mais 1, né? Então você pode usar. Isso, mas assim, eu estou supondo que isso aqui vale para qualquer NN, tá? Nossa suposição, sempre o termo que a gente vai fazer em indução é que importa. Os outros, normalmente, a gente está supondo que vale para qualquer termo. Então aqui a gente tem o quê? N, K, ou seja, aqui no lugar de NN, e 1. 1 é menor do que K? Não sei, eu teria que provar para 1, né? Pelo menos. Eu ainda não sei, porque o K poderia ser 1. O K poderia ser 1. Então, calma lá. Ah não, peraí. Se o K fosse 1, valeria, né? Porque é para eles menores, né? K poderia ser 0? Se for 0, a gente já provou. Ah não, então tá certo. Certo? K poderia ser 1. Tudo bem? Aí aqui seria 1. Então eu posso aplicar aqui, certo? Pois é, você pode aplicar aí. Por causa da minha hipótese de indução. É isso, direto por hipótese de indução. Isso, só estava conferindo se podia. Então eu posso aplicar. Então vai ficar M mais M mais K mais 1. mais 1. Aí agora o que eu faço? Agora de novo, né? Eu tenho ali a soma de dois números, depois um terceiro. Eu posso aplicar o quê? A a definição ali, né? A segunda parte ali. N mais. Você vai colocar como. não, eu vou usar isso. N mais Isso, agora. K mais. É só colocar o K pra dentro. Né? Isso, eu vou fazer agora de novo. N mais K mais. Mais 1. Certo? Ok? Aí, agora o que eu faço? Aí eu aplico aqui, né? Vale para esse aqui. Então, vai ficar N mais M mais K. Mais 1. E aqui já está tudo certo, né? Porque eu juntei o M com o N, que era o que eu queria. O que eu faço agora? Agora eu posso transformar isso aqui em sucessão, certo? A gente já provou que a sucessão é a mesma coisa que somando. E aí eu aplico essa regra. Que eu posso somar com o sucessor disso. N mais M mais K mais. Perceberam que aqui a gente já precisa da indução forte? Porque a gente não precisou usar a hipótese só para o K. A gente precisou usar para o 1. Né? A gente não bastou supor a nossa hipótese de indução que valia para o anterior. Tinha que valer para todos os anteriores. Perceberam? Aí a gente chegou. Só vou sair daqui. Beleza? Tudo isso para a gente provar aqui a definição da soma associativa. Certo? Mas com isso você começa a ver que eu estou construindo o universo dos números. Sabe? Você está representando os números Com teoria dos conjuntos. Nessa, produzindo ferramentas universais, né? Como a ideia de definição recursiva. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode provar a comutativa, parece mais difícil.
comutativa eu acho que a gente vai ter que provar uns lemas antes. Então nós vamos descobrir quais são os lemas que a gente tem que provar antes. O que é a comutativa? Vou mostrar aqui. Essa não é tão fácil. Aqui já dá para ver que precisa provar primeiro o caso zero, né? Se eu quero, vamos dizer que a gente quer induzir sobre ele. A gente precisa provar aqui. Isso aqui não é imediato. Tem que ser provado por indução. É triste dizer, mas tem que provar, isso aqui vai ter que provar por indução. Como que prova por indução? É porque, perceba, que o que está dizendo aqui é que eu estou expressando duas coisas diferentes. Isso aqui lembra até aquelas coisas de ideias de intuição da contagem do Kant. São dois conceitos diferentes. Olha só, aqui eu estou somando zero a alguma coisa, estou fazendo nenhuma operação sobre alguma coisa. E aqui eu estou fazendo X operações em cima do zero. Né, do modo que a gente definiu. Então veja só, provar que isso aqui não está na definição, né? Não é lógico, puramente lógico, né? Você tem que usar o que está acontecendo. Veja só, então vamos supor que vale. Esse aqui eu acho que não precisa da indução forte. Beleza? Mas qualquer coisa, se precisar da indução forte, o que a gente faz? Só lembrar que a gente tem indução forte. Certo? Então, começa aqui com n mais 0. Ok. Isso aqui é o quê? Isso aqui é n mais. Correto? E aí? Bom, você pode usar a associativa, né? E vai ficar igual a n mais 0, n mais 1 mais 0. Né? N mais 1, certo? A gente já sabe que é igual a n mais 1. Mais 0. Aí o que eu faço? Eu troco n por n mais 0. Certo? Porque n é n mais 0 pela definição. Certo? Só que aí agora eu uso o quê? A hipótese de indução. Só uma coisa aqui de notação, hipótese de indução. Normalmente quando você vai usar a hipótese de indução, você normalmente menciona aqui. A hipótese de indução está sendo usada aqui. Porque agora é n com 0, tá vendo? E com n com 0 eu sei que vale. Aí isso aqui dá 0 mais 1. Mais 1. Isso é 0 mais n mais. E aí, pela definição, isso aqui é 0 mais n. Então, provamos que o zero comuta com qualquer número. Certo? Agora, a gente vai provar. A gente vai provar que vale para qualquer número. Então, n mais n é igual a n mais n. Certo? Isso para qualquer n, algum deles com indução. Isso também acontece, isso é uma boa prática. Assim, deixa um pouco em aberto sobre hipótese de indução para ver o que você vai precisar. Aí, vamos tentar. Você pode partir daí e provar os sucessores, não vai né? Não sei, tem que pensar. N mais n mais, agora eu tenho que provar para esse, né? Eu sei que vale por cima, vou provar para esse. Isso aqui é n mais 1. Aí agora o que a gente faz? Usa a associativa, mas aqui a gente não precisa usar associativa. Certo? Aqui precisa. Aí vai ser igual Então, a n isso aqui é n mais n, a gente já provou a associativa, então pode usar. Mais 1. Isso comuta. Aqui tem um problema. Porque o mais 1 tem que aparecer junto do n. Não, mas depois pode.
Ou ele pode indução só forte. Tem que ser indução forte. Vai entendendo? Aí, N, que a gente vai ter que colocar mais de uma vez. Certo? Porque eu preciso que o 1 apareça junto com o N. Certo? Aí agora o que eu faço? Associativa. Então não é a mesma coisa não. N mais N vezes 1. Aí Agora eu aplico a comutativa aqui. Tá vendo? Por que eu posso aplicar a comutativa? Porque esse número é menor do que N. Menor ou igual a N. Certo? Isso aqui é indução forte. Então isso aqui N mais 1 mais N. Aí associativa de novo. N mais 1 mais N. E aí agora. Perceberam que a gente precisa da indução forte? Precisa de indução forte? Não dá para fazer indução fraca? Não é porque a gente precisou usar aqui, por exemplo. Não, a gente usou talvez por ser mais fácil, né? Assim, é porque quando duas coisas são verdadeiras, elas são equivalentes, né? Assim, logicamente. Então, no contexto de uma teoria, isso é uma coisa muito mais prática do que realmente conceitual. Eu tenho a impressão de que em algum lugar eu vi que para coisas que vão além dos naturais, só a forte que vale. A fraca não vai valer. Aí é estranho. É estranho. Pode ser que eu entendi errado. Então. Assim, na verdade, É mais comum valer a fraca. A fraca não vai conseguir demonstrar. Ela não. Eu não sei exatamente. É uma impressão que eu tive, né? Mas assim, de alguma Pode ser que a forma, fraca coisas vale e a assim. forte não. Pode ser que a fraca vale e a forte não. Mas Eu fiquei com a impressão oposta. Ah, Para coisas de cardinalidade não, sei não. maior do que a Aleph zero, Não, sei não. não dá para demonstrar com indução fraca. Mas isso aqui também não dá, não sei. Não sei como é que faria a indução fraca. Essa daqui também não vale para coisas de cardinalidade maior do que a Aleph zero. Não, e eu tenho essas propriedades, valem. Todas essas valem. As duas valem. A Todas. indução forte e a indução fraca. Vale para qualquer coisa bem fundada, foi o que a gente usou basicamente. A gente não usou nada a respeito de ômega, da finitude. A gente está usando toda hora, né? Não, a gente está referindo, mas a gente não está usando. A gente só está usando porque ele é um conjunto de ordinais. Basicamente. Mas a gente vai chegar lá. Beleza, gente? Perceberam que tipo de coisa que a gente começa a poder fazer? A gente começa a definir a aritmética. Pode definir como que definiria o produto. Mesma coisa, né? Você vai Você definir x vezes 1, você vai dizer que x vezes 0 é igual a 0, x vezes 1 é igual a x, ou talvez isso aqui não precise, né? Não sei, acho que é x vezes y mais igual a x vezes y mais. Certo? Ok. Basicamente aqui é a distributiva, né? Com x y mais 1 é igual a x vezes y mais x. Ah não! Olha, tá vendo? Fiz errado. X vezes y mais x. Essa substitui a operação de sucessão pela soma, né? Não precisa da segunda, né? Porque é só você colocar o y como 0. Beleza? Aí você prova o comutativo, você prova a distributiva, que é generalizar isso aqui para x vezes y mais z é igual a x vezes y mais x vezes
dizer, isso aqui também é por indução. Pessoal, Posso fazer uma pergunta aí, assim? Aí eu vou voltar, mas está junto. tá bom. Tá. O que a gente estava no começo, a gente começou a falar sobre definições, e aí a gente fez essa diferença entre definições impredicativas não recursivas e definições impredicativas recursivas, né? Aí no caso da indução fraca, seria então não recursivo? Seria Não, a definição é recursiva. A definição é recursiva. A indução é um método para, em cima de estruturas definidas recursivamente, você provar coisas universais sobre ela. Então a gente já está numa estrutura de definições recursiva, tanto usando indução fraca quanto indução forte. Isso. Tá. Aí o não recursivo a gente também vai entender o que seria o não recursivo. Não, porque a gente está interessado em boas definições. Aí Sim. pode ser que outros estudos. Então pronto, então a boa definição que, É aquelas que são que recursivas. implica em recursividade. Só que. pra... Mas aí tem mais definições recursivas. A gente fez a definição recursiva em cima de ômega. Mas na verdade depois a gente vai ver. Aí a gente vai ver, eu vou comentar mais do que a gente vai ver a prova. Aí a prova eu deixo para vocês estudarem sozinhos. Mas assim, se quiserem, acho que você só tem que aprender a utilizar. Porque a demonstração disso aqui já é convincente de que a definição recursiva funciona. Mas a ideia é que você pode fazer definições recursivas em cima de estruturas bem fundadas. Ou seja, não precisa ser uma ordem linear bem fundada. Ou pode modificar. Então, por exemplo, você pode fazer em cima da estrutura do pertencimento. Se você define alguma coisa a partir dos elementos da coisa, então vai. Só dar um exemplo. E é isso, né? Isso é uma definição recursiva válida também. Percebe o que acontece quem que são os anteriores aqui? Os elementos. Por que essa definição funciona? Não é tão simples, mas é porque o pertencimento é uma relação bem fundada. E de onde você sabe que o pertencimento é uma relação bem fundada? Por causa do axioma da fundação. Certo? Então você não prova que isso funciona. Você usa o axioma da fundação para mostrar que funciona. Ou, na verdade, normalmente o pessoal escreve de modo mais genérico. Para justamente não ter que recorrer a isso, para fazer assim. Para os naturais, você prova? Para os naturais, prova, né? O axioma da fundação é preciso para os comuns, né? É a R extensão de A. O que é a R extensão de A? É isso aqui. São como se fossem os elementos no sentido da relação R. Só que aí, para que isso aqui seja uma definição recursiva bem feita, o que você garante, mais abstratamente, que R é uma relação bem fundada. Se R for uma relação bem fundada, isso aqui é uma definição recursiva adequada. Sabe? Mas assim, como eu disse, a gente vai aí eu vou mostrar como usa isso aqui, mas vou provar só o teorema da recursão em cima dos ordinais, para não ficar inserindo muita anotação. Beleza? Tem a questão que uma boa ordem é
Uma relação que é bem fundada e linear. Uma boa ordem, É uma relação bem fundada. E linear. Aí o que você falou tem como ser bem. Não precisa ser uma boa ordem para fazer uma recursão. Não precisa necessariamente ser transitiva, basta ser bem fundada. Não precisa ser transitiva, basta ser bem fundada. Por exemplo, na prova de bem fundada, a gente precisa. A gente precisa falar que A é um conjunto transitivo, não que é uma relação transitiva. A gente precisou para mostrar que ômega com a relação de pertencimento é bem fundada. Mas as coisas podem ser de outros modos, né? Entendeu? Foi só para o caso específico de ômega que a gente usou isso. E aí a gente vai falar no caso geral? Tipo a definição. Vai, porque a gente vai ter que fazer definições sobre bem fundados. Só que como eu disse, eu não vou provar a versão do bem fundado, só porque ela vai ser mais ou menos a mesma coisa, só um pouco mais chata. Então, desculpa, então, tudo bem, a gente provou no caso específico do ômega, né, bem fundado, mas para provar que é bem fundado em caso geral, sem ser especificamente para ômega, não precisa ser transitivo. Não. Mas é necessário que seja que a propriedade de totalidade Também não. não. A sua pressão também dá uma mudada, não? Ele precisa ser baixo. Você tá com cara que não vai na hora da Alexandre. Eu acho que eu devo dar uma dormidinha no carro. Vai dar tudo certo. Só acho Tá, vou terminar, vai. Pronto. Agora. começar a deixar uma garrafa de café aqui. A gente podia fazer uma rotação, cada semana alguém traz café. Pai, eu vi um café ali, ó. Mas a gente provou, no caso específico do ômega, a gente provou por meio da propriedade de trigonometria. Isso, não tricotomia. Isso, a direção. É igual a dicotomia, só que é com tri. Isso, pronto. Então. Mas aí depois que a gente começou a provar por complemento pela indução forte, né? Que é uma Por isso eu tô tentando localizar. Mas assim, se a gente precisou de uma coisa para demonstrar que o ômega é bem fundado, isso não necessariamente tem a ver com o que a gente vai precisar para demonstrar que outros conjuntos são bem fundados. E a gente vai Então, ver isso com calma. assim, à medida que for precisar. Né? O ponto é o que a gente faz com conjuntos bem fundados. A gente precisa saber que o ômega é bem fundado. A gente fez. A gente vai saber que a gente vai continuar mostrando os ordinais. Certo? Os ordinais, só terminar falando disso aí, na próxima aula eu começo provando o teorema da refluxão. Tá? Veja só, a gente fez basicamente o que é os. Depois eu vou fazer só uma indicação para a gente também não ficar muito tempo fazendo essas coisas. Tá? Mas o que são os ordinais? Né? A gente viu os ordinais finitos. A gente tem o 0, 1, 2, certo? E a gente tem o ômega. Beleza? Aí você sai substituindo. Só que o que acontece? O que eu posso fazer? Hã? Você usou adicional. Eu posso continuar o processo a partir de ômega. Eu não posso tomar quem que é o ômega mais? Ele é o ômega unido a unidade de ômega. E quem que é o ômega mais 2, mais 3, mais 4? Você pode continuar a ordinalidade transfinita. Certo? A gente vai precisar mostrar o teorema da recursão para poder definir uma aritmética dessa coisa. Só que qual que é a ideia, basicamente? Só para a gente
Eu não vou provar nada disso, a gente vai trabalhar direto com os ordinais. Mas se vocês quiserem, eu passo mais referências para vocês darem uma olhada. E também vocês não precisam ver as demonstrações disso, basta ter esses fatos como importantes, que é o seguinte. Basicamente, você pode definir essas coisas aqui, ao invés de definir recursivamente, que é como a gente está mais ou menos fazendo aqui, você pode definir ele direto. Como que você define direto? Vai dizer assim, x é ordinal quando 0 pertence a x e x é transitivo. Certo? Beleza? Ou seja, o que é esse? Lembra o que é esse? Aí beleza, o 5 é um ordinal? É. Por quê? Porque 0 pertence a 5. E ele é todo natural. Ah, desculpa, ainda falta aqui. Ou x igual a 0, né? Mas o zero é transitivo também. Não, mas o 0 não o pertence a 0. pertence a zero. Verdade. Então, o 5 é transitivo? É. Por quê? Porque o zero pertence a 5, o zero pertence a qualquer natural. E todo o qualquer natural é transitivo. se 1 pertence a 3, ou 3 pertence a 5, e todos os elementos de 3 também pertencem a 5. Certo? Por que 3? Eu peguei um qualquer. Mas a gente só tem que saber que é transitivo. É, tem isso, mas transitivo é o quê? A todo y e z pertencente a x. Não. Para todo. Tudo que pertence a qualquer elemento pertence Para todo a y e z, se z pertence a y pertence a x, então z pertence a x. Certo? É. Beleza, isso é ser transitivo. Isso são os ordinais. Aí, para a gente começar a conceitualizar o ômega, mais o que a gente precisa mostrar? Que o ômega é um conjunto transitivo. Né? O zero pertence ao ômega? Pertence. Ele é transitivo? A gente provou hoje, inclusive. Né? Aí agora, e esse aqui, ele é transitivo? O zero pertence a ele, óbvio, né? Porque o zero pertence a onde? Agora ele é transitivo? É também, né? Suponha que x pertence a y, pertence a ômega mais. O que significa isso? Quer dizer que y pertence a ômega ou y igual a ômega. Certo? Se x pertence a y e y pertence a ômega, a gente já sabe que ômega é transitivo, então x pertence a ômega e, portanto, x pertence a ômega mais. Agora, se y é igual a ômega, o x pertence a ômega. Sim. Certo? Aqui direto, aqui pela transitividade de ômega. Certo? Então, a operação de sucessão, ela preserva se alguém é transitivo, o sucessor dele é transitivo. Então, a operação de sucessão, ela sempre preserva. Isso aqui é uma das coisas que eu acho, que eu acho muito bonita, porque assim, quando você pensa nos números como ordinais, eles mudam de característica. Que é o seguinte, se você pensa nos números naturais, o conjunto dos números naturais, você pensa no sentido tradicional, o conjunto dos números naturais, ele é o quê? Que tipo de coisa ele é? Ele é um conjunto. De quê? De naturais. E conjuntos não são números. Então, beleza.
Só que agora, se você pensa como ordinais, o que são ordinais? São conjuntos transitivos que contêm o zero. E aí, o que acontece? O conjunto de todos os ordinais que existem é o quê? O ômega. E esse conjunto é o quê? Contém o zero e é transitivo. Então ele é também ordinal. O conjunto original. Isso, o ômega é um ordinal. Só que ele é o primeiro ordinal infinito. Então esse aqui é o próximo ordinal. O próximo ordinal. E aí, o que acontece? Aí só para finalizar, a gente tem isso e uma outra coisa que é o seguinte, e aí aqui é um resultado, né? Que é o seguinte, se a gente tem um conjunto R, A, com uma relação R, qualquer, e R é uma ordem linear bem fundada, então o que acontece? Aí você mostra que existe um alfa, assim, ordinal, certo? Ou seja, que tem a propriedade de ser transitivo, isso, tal que a R é isomórfico. O que quer dizer isomórfico? Quer dizer o quê? A forma dessas duas coisas é a mesma. Certo? Ou seja, qualquer relação de ordem bem fundada pode ser emulada exatamente por um ordinal com o pertencimento com a relação. Então você pode pensar nas relações bem fundadas sempre pensando no pertencimento. Esse primeiro par aí é geral, né? É, qualquer par que seja uma ordem linear bem fundada. E ali é um exemplo. É um isso. Então existe Mas um ordinal. isomórfico. Exato. Aí o que acontece? No infinito essas coisas começam a ficar mais bonitas. Porque o que acontece? Você começa a pensar em outros conceitos de ordem. Por exemplo, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer essa sucessão ômega vezes, não poderia? Eu poderia falar assim, ó, quem que é o menor conjunto indutivo que contém ômega? Ômega mais. Não, vai ser ômega mais ômega. Ômega vezes. Tá? O menor conjunto indutivo que contém zero é qual? Ômega. O menor conjunto indutivo que contém ômega é o quê? É se eu fizer a sucessão ômega vezes. Que ordem é essa? Vamos representar aqui. É como se eu fizesse essa ordem, eu fizesse ômega passos, ou seja, aqui tem infinitos passos, e depois eu fizesse mais infinitos passos. Dura esse ir depois, né? Porque você nunca chegou lá. Aqui você está no ambiente da teoria dos conjuntos, você está pensando em infinito. Se você ficar perturbado com a noção de infinito, Aí você não ser normal, né? Aceita, Daniel. Não, não tô criticando, só acho que tem mas percebe que elas têm forma, elas têm estrutura diferente. A gente viu, inclusive, que, por exemplo, coisas desse tipo têm o quê? O mesmo tamanho que esse. É, exatamente. Mas percebe, eles têm o mesmo tamanho, mas ele tem uma estrutura de ordem diferente. Esse aqui eu dou infinitos passos, termino e dou mais infinitos passos. Sabe? Ou poderia fazer isso, né? Infinitos passos, infinitos passos, infinitos passos. E preserva a cardinalidade? A cardinalidade é a mesma. Que nem a gente provou. Qual que é a ordem, por exemplo, qual que é a ordem dos inteiros? Quem que é a ordem dos inteiros? A ordem dos inteiros. Digamos, é como se fosse assim, né? Infinito para um lado e infinito para o outro. Ah, tá. Você diz
Existe a ordem diferente, mas o cardinal é mesmo. Não, mas é isso, mas o cardinal é mesmo. É que a gente falou um pouco de cardinalidade na aula passada. Mas como a gente está falando só de ordens bem fundadas, a gente tem que sempre só para um lado, né? Tem um fundo, né? Mas Então- nesse caso, ordens bem fundadas, lineares. Né? Isso, está só falando de coisas lineares. Ou então a gente pode pensar, como que seria os racionais? Seria fazer infinitas vezes, né? Infinitas vezes, infinitos passos. A estrutura dessas coisas é diferente, mas o tamanho é o mesmo. Tá? O tamanho é exatamente o mesmo, mas a gente volta nisso. Mas a ideia é justamente que todas as ordens lineares bem fundadas são capturadas por esse gatinho aqui chamado ordinal. Quando que o tamanho muda? Tem como? O conjunto das partes. Foi como a gente terminou o teorema de Cantor, que é, digamos assim, um teorema que dá o brilho da coisa, que é no início, né? Tipo assim, é a prova de que existem infinitos superiores, que é a operação de conjunto das partes, ela sempre cresce no ordinal. Ou seja, Aquilo que você falou no começo de construir do nada mesmo. exato. Por exemplo, a gente estava definindo ali a aritmética ordinal, né? Então a gente tem a soma. O que é isso aqui? Ômega mais ômega. O que é isso? Ômega mais ômega mais ômega. Ou 3 ômega. Certo? Agora, e ômega vezes 3? Não é 3, ó. Ômega vezes 3 é ômega. Como é que é? 3 ômega é isso aqui. Ômega vezes 3 Ah, tá. Vezes. é a mesma coisa que ômega. Entendi. Por quê? Pensa assim, ó. É uma coisa você fazer 3 passos infinitos, outra coisa é você fazer um infinito 3 vezes. É a mesma coisa que fazer só uma vez. Entendeu? Então começam a aparecer essas pequenas diferenças. Ômega vezes ômega é mais ou menos como seria isso aqui, né? Fazer infinitas vezes. Certo? E você começa a ter essa aritmética. Só que nenhum desses passos que eu acabei de falar sobe o cardinal. Multiplicar ômega por ômega, multiplicar por ômega por ômega por ômega por ômega, ômega vezes. Agora tirar o conjunto das partes. Só. Aí só. E, como vocês lembram, a gente mostrou que isso aqui é a cardinalidade do Reais. Se for. Isso aqui é a cardinalidade do. Das partes. Dos reais. Não, do contínuo. O contínuo é. O contínuo tem o tamanho do conjunto das partes de ômega. A gente fez isso na aula passada. E o que acontece, a hipótese do contínuo é o quê? É se perguntar se esse é o próximo, né? se esse é o próximo, o menor do tamanho maior. Menor. E aí tem vários motivos. A gente vai ver daqui a umas 2 semanas, a gente vai ver por que tem bons motivos para achar que ele é o menor. Você tem diferença entre transfinito e infinito? Isso, exatamente. Peraí, infinito. Infinito é porque a aritmética, quando a gente fala indução infinita, né, a indução que a gente fez é a indução infinita. Apesar de eu ter colocado finito ali, mas não seria errado falar infinito. Indução infinita, porque você está induzindo para o infinito. Indução transfinita é quando você induz, mas para além do infinito. Ou seja, você continua nos ordinais. Transfinito então seria maior que o infinito. Maior do que o primeiro infinito. Ou seja, na verdade a gente mostra que a indução, o princípio da indução, ele não vale só para ômega. Ele vale para todos os ordinais. Você pode provar alguma coisa transfinitamente. Qualquer um dos dois, no caso, né?
É isso que você quer dizer, mas a prova transfinitamente. Mas os ordinais, eles são uma ordem linear. Os ordinais São são uma ordem linear. Tá. Porque tem definições recursivas que não precisam ser ordens lineares. Sim. Tanto Beleza? a indução forte quanto a fraca. Vale. validade transfinita. Exato. Aí, na próxima aula a gente começa então provando o teorema da recursão e daí eu falo da concepção cumulativa da teoria dos conjuntos. Ou seja, como que você concebe esse universo e organiza esse universo de conjuntos. A gente vai fazer a famosa imagem do V, que é você vai estratificar os conjuntos como se fosse uma espécie de uma hierarquia, como se os conjuntos tivessem uma data de nascimento na hierarquia transfinita. Eles vão aparecendo à medida que você vai subindo na hierarquia. Você vai falar do menor infinito, mas não pode falar do maior. Não. Não pode. Isso é algo impossível de capturar no discurso. Porque é infinito. A gente pode mostrar, vai se mostrar que Porque é infinito. é o. Não, você fala que tem um maior que o outro, né? Isso. Você mostra o maior de todos. O problema é que você não pode tratar isso como um objeto. No momento em que você trata isso como um objeto, pensa assim, ó, porque o que acontece? A classe dos ordinais é transitiva. Certo? Ela tem um zero. E ela é transitiva. Mas se você tratar ela como um objeto, o que você vai ser obrigado a fazer? Porque se ela pode ser tratada como um objeto, então o que eu posso fazer? Eu posso unir ele e com metade dele. Então, pronto, ele já não é maior. Paradoxo. Percebeu? Então o problema é que existe algo que impede no próprio discurso de você falar do maior infinito. Porque se no momento em que você objetifica ele, trata ele como um objeto, você imediatamente pode mostrar que tem um maior.